Agora esta chamada está sendo gravada. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos. Hoje, 26 de abril de 2024. Tudo este promovido pela Sociedade Espírita Obreiro do Senhor, Curitiba, Paraná. E nós sempre gostamos de comentar, de falar no início, para aquelas pessoas que nos assistem no canal do YouTube, que esse programa é apresentado ao vivo às sextas-feiras, às 19 horas. E aqueles que assim quiserem participar ao vivo, basta entrar na nossa página da casa, fazer uma inscrição, receberá o link no grupo de WhatsApp, terá a oportunidade de participar conosco. Bem também aquelas pessoas que assistem aí esporadicamente e queiram assistir os outros vídeos anteriores, é só entrar lá, e ter um acesso ao canal do YouTube, os vídeos gravados ao vivo, lá você encontrará as playlists, tanto desse estudo, como também o estudo da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela casa. Então, dando continuidade, hoje nós estamos no nosso estudo número 6. E nesse estudo de hoje, nós estamos dando continuidade aí à parte primeira, né, do Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2. No capítulo 2, fala sobre os 2 elementos gerais do universo. Então, nós vamos ver aí o conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria, propriedades da matéria, espaço universal. Então, a pergunta número 17, que é o primeiro item, fala sobre. O primeiro título é o conhecimento do princípio das coisas, como nós dissemos ali antes. Né? A questão número 17. Kardec pergunta: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Olha que pergunta interessante, né? É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? A resposta: não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado nesse mundo. Veja bem que ele usa o termo aí tudo, né? Na 18. Penetrará o homem um dia ao mistério das coisas que lhe estão ocultas? O véu se levanta a seus olhos, à medida que ele se depura. Mas, para compreender certas coisas, são-lhes precisas faculdades que ainda não possuem. Ainda não possuem. Interessante essas respostas, né? E na 19. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar o limite que Deus estabeleceu. Né? Aí o Kardec faz um comentário sobre esse tema, né? Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas, e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros.
São outras tantas decepções para o seu orgulho. Veja bem, essa resposta aqui do Kardec, colocada aqui em 1857, né? E a gente percebe que hoje é a mesma coisa, né? Porque as pessoas, tantas questões aí, principalmente nessas questões ligado aí a Deus, essas questões mais filosóficas, religiosas, quando em quando aí alguns parece aí que desvendou todas as coisas, e quando você vê, são todas coisas sem fundamento, né? E hoje, até hoje, os homens tentam fazer as suas, que ele coloca ali, fazer os seus projetos aí, as suas teorias, né? E na 20, dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações das ciências, comunicações de ordens mais elevadas acerca do que lhe escapa aos testemunhos dos sentidos? Então, aí o Kardec pergunta, né, se o homem pode, aí, através de comunicações mediúnicas e tal, receber algumas comunicações, receber algumas coisas acerca do que escapou aí aos sentidos humanos. E a resposta também é clara: sim, se eu julgar conveniente. Deus pode revelar o que a ciência não é dado a aprender. Então, de quando em quando aí nós percebemos isso, né? Aí o Kardec também faz a sua colocação aí, por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certo limite, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Agora, o outro tópico, né? Da parte primeira do capítulo 2, espírito e matéria. 21. A matéria existe desde toda a eternidade, como Deus, ou foi criada por ele em dado momento? Uma pergunta, né? Só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-los ocioso, um momento que seja? Interessante, né? Aquela velha pergunta que quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha, né? É bem interessante mesmo, e a resposta também, né? 22. Define-se geralmente a matéria como o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar, os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Resposta: do ponto de vista, elas o são. Do vosso ponto de vista, né? Do ponto de vista que ele está colocando o Kardec, do vosso ponto de vista, elas o são. Porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estado que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Né? É a questão aí dos gases, né, e tantas outras questões que hoje é muito claro, né, o estudo aí da física, da química, né? Então hoje você consegue, com os aparelhos mais modernos, aí, medir a matéria num estado bem mais sutil, digamos assim, né? Aí o Kardec faz uma pergunta no lá. Então, aí ele pergunta, poxa, mas então, que definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Aí o Kardec comenta também, né? Deste ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário,
com auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Aí o Kardec vai se aprofundando mais, aí ele faz outra pergunta na 23. O que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Olha que respostinha curtinha, né? Ah, item A, né? Qual é a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada. E o nada não existe. 24. É o espírito sinônimo da inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Um e outro, porém, se confunde no princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. 25. O espírito independe da matéria? Ou é apenas uma propriedade desta, como as cores são da luz e o som é do ar? São distintos, uma do outro, mas a união do espírito da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Interessante também, né? São distintos uma do outro, mas necessária para intelectualizar a matéria. Quer dizer, o nosso corpo é bem isso, né? Então, para nós, para intelectualizar, precisa do espírito para intelectualizar a matéria. Né? E aí o Kardec faz a pergunta A. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Aí ele coloca entre aspas, inclusive, né? Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, a abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. E o espírito responde: é necessária a vós outros, porque não tendes organizações para organização apta a perceber o espírito sem matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos. Né? Por isso que nós falamos que o espírito, quando eles se comunicam, aí são os efeitos físicos, né? Existe a necessidade de um elemento terreno, né? Porque nós falamos médios de efeito físico, para que ele consiga ter essa tangibilidade e se apresentar, né? 26. Pode-se, poder-se-á conceber o espírito sem matéria e a matéria sem espírito? Pode-se, e fora de dúvida pelo pensamento. E aí o Kardec continua nas perguntas. Há, então, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? A pergunta que ele faz, né? Aí o espírito responde, sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Presta bem atenção isso, é bem interessante, né, gente? Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, tudo o que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material, você tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e matéria, propriamente dita. Por demais grosseira para que o espírito possa exercer sobre a ação sobre ela, embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como elemento material. Ele se distingue por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse.
está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria. É suscetível pelas suas inumeráveis combinações, com esta e sobre a ação do espírito, de produzir infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal primitivo ou elementar, sendo agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem a qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Aí o Kardec faz a pergunta número A. Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é provavelmente falado ser a matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Então, depois, quando Kardec lança o livro dos médios, né, que foi em 1861, aí ele coloca um capítulo especial lá que fala sobre o laboratório do mundo invisível. Aí ele entra em detalhes sobre todas essas questões, né, das formações dos objetos do mundo espiritual, das vestimentas e das dependências, né, das casas e tudo feito através do fluido universal pela uso da vontade, né, da mente, consciente ou inconscientemente, né. Bem interessante. Aqui ele não detalha muito, mas depois ele detalha bastante lá. Tanto lá como também na Gênese, né? 28. Pois que o espírito em si, alguma coisa não seria mais exato e menos sujeito à confusão, dar, dar aos dois elementos gerais a derivação de matéria inerte e matéria inteligente? É, aí a pergunta até é bem interessante, mas aí até a resposta também. Ó. A palavra pouco nos importa. Compete a vós formular a vossa linguagem, de maneira que vos entendeis. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere o sentido é. Por isso que a ciência até hoje tem muita dificuldade quando trabalha com as questões espirituais, de provas, porque a ciência ela tem aquela lógica de tudo tem que ser medido, tudo tem que ser pesado, tudo tem que ser mensurado, né? E nesse sentido que ele está colocando, porque para nós, se você não consegue mensurar pelos elementos que nós temos aqui no mundo da Terra, não existe, né? E não é por aí, né? Aí o Kardec faz o comentário dele. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destruída de inteligência. E vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Se promanam ou não de uma só fonte. Se há ponto de contato entre ambas. Se a inteligência tem existência própria ou se é uma propriedade, um efeito. Se é mesmo, conforme a opinião de algumas, uma emanação da divindade. Ignoramos. Tem coisas que a gente não compreende ainda, né? Elas se nos mostram distintas. Daí a considerarmos-las, formando dois princípios constitutivos do universo. Vemos, acima de tudo, isso uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos Deus, né? Propriedades da matéria. 29.
A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Da matéria, como entendeis? Sim. Não, porém, da matéria considerada fluido universal. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria. Aí o Kardec comenta. A gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso. Do mesmo modo que não há alto nem baixo. Então não existe essa ponderabilidade, né? 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformação da matéria primitiva. E aí você vai transformando a matéria primitiva, né, do fluido cósmico universal. 31. De onde se originam as diversas propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. De acordo com o que 32, de acordo com o que vindes a dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venosas ou salutares dos corpos, não passam de modificações de uma única substância primitiva? Sem dúvida. E que só existe devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. 33. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Interessante, né? A resposta: sim. E é isso que você deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Aí o Kardec faz uma nota, que é uma nota na Kardec, no rodapé dessa pergunta aí, né? 33. Né? Este princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores, e que consiste em dar-se, pela ação da vontade, uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas, um gosto determinado e até as qualidades ativas de outras substâncias, desde que não há mais de um elemento primitivo e que a propriedade dos diferentes corpos são apenas modificações desses elementos. O que se segue é que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Assim, a água, que se compõe de uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, se torna corrosiva, duplicando-se a proporção de oxigênio. Transformação análoga você pode produzir por meio da ação magnética dirigida pela vontade. Aí é que já vem comentando, já vem falando muito em todos os outros, no outro capítulo anterior, desde a introdução, né? A importância dessa vontade dirigida, né? Aí você consegue transformar essa matéria. Isso, para nós que somos magnetizadores, a gente percebe claramente isso, né? Se você tem uma vontade firme e você sabe aquilo que você quer, né? Porque a vontade, ela tem que estar respaldada no conhecimento. Como que eu quero modificar alguma coisa ou transformar alguma coisa em outra, se eu não sei o que eu quero transformar, né? Eu posso ter muita boa vontade, muito desejo de fazer bem, mas se eu não sei. Por isso que depende do estudo, da pessoa saber exatamente aquilo que você quer
conseguir através da sua vontade. E aí você consegue fazer essas transformações dentro de um certo limite, né? Claro, permitido por Deus. E aí o Kardec faz uma explicação sobre isso. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, a esta matéria primária, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, tê-los como tais até nova ordem. Né? É engraçado que quando a gente estuda química aí, logo no segundo grau aí mostra aquela escala periódica dos elementos, né? Então é a partir daquilo ali que as pessoas sempre vão criando outros elementos, combinando um com o outro, né? Mistura um gás com outro e assim vai, e que vai se formando novos e novos elementos, né? E é assim que é o progresso aí das novas matérias, novos elementos, né? Aí o Kardec pergunta, no item A disso aí. Não parece que essa teoria dá razão aos que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais: a força e o movimento. Entendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários, que variam conforme a intensidade da força e direção do movimento. É acertada essa opinião. Falta somente acrescentar, e conforme a disposição das moléculas, como mostra, por exemplo, um corpo opaco, que pode se tornar transparente e vice-versa. É isso que está dizendo, né? Você vai combinando, né? Conforme você vai agrupando essas moléculas, você vai conseguindo novos elementos, novas matérias diferentes, né? E é isso hoje, esse ramo aí da metalurgia e dos gases, dos laboratórios, cria-se todo tipo de elementos, sabores aí na alimentícia, inclusive, né? 34. As moléculas têm forma determinada? Certamente. As moléculas têm uma forma, porém não são capazes de apreciá-la. Veja bem, essa resposta foi feita lá de novo em 1857, né? Hoje eles já conseguem aí, através desses microscópicos aí, esses aparelhos potentes, alcançar aí estruturas bem próximas, aí, tanto que ele fala do macro e do micro, no micro eles conseguem chegar e ver que tem outro universo, tanto para cima como para baixo, né? E hoje já tem bastante tecnologia, né? Que na época nós não podíamos apreciar, mas hoje eles conseguem fazer isso aí, alterar essas questões aí dessas moléculas e tudo. E no item A, essa forma é constante ou variável? Constante é das moléculas elementares primitivas. Variável das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras. Porque o que chamar de molécula ainda está longe da elementar. Como é que hoje eles querem chegar cada vez mais naquele elemento primitivo, né? Cada vez mais abaixo da molécula, hoje tá, chegar ali à prova de Deus, então hoje já fazem experiências aí e vão chegando cada vez mais perto, mas quando chega ali parece que ainda vai mais para frente, né? Então você vê como é que essas questões cientificamente aumentou, melhorou muito, né? Em termos de coisa, mas ainda nessas questões aí não consegue resposta. Né? De vez em quando aparece uns com essas teorias aí para provar, né? A existência da matéria, mas até agora nada conclusivo assim, né? Espaço universal. O espaço universal é infinito ou limitado? Pergunta interessante, né? Esse espaço é infinito ou limitado? Infinito supõe no limitado, que haverá para lá dos seus limites. Olha o que o Kardec pergunta, hein?
E a resposta é bem interessante também, né? Porque realmente, isso te confunde a razão. Bem, eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. Ou mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera que vos achais que poderei compreender. É isso que eu estou dizendo falando ali agora dos novos conhecimentos. Né? Na época dizia lá que era o átomo, não sei o que, tal, indivisível. Hoje já sabe que não, né? Estão chegando cada vez mais para no micro, cada vez mais e mais, e vai indo, que não termina ali. Então, a resposta dele é mais ou menos nesse sentido, né? Confunde mesmo a razão, porque alguns conceitos que diziam que era até ali, que o átomo era a menor partícula divisível, e hoje já percebe que do átomo eles conseguem ainda mais para micro ainda, mais profundo, né? E é difícil a gente compreender mesmo, né? Supondo-se um limite ao espaço, Kardec comenta, né? Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação coloque, a razão diz que além desse limite alguma coisa há, e assim gradativamente, até o infinito. Porquanto, embora seja alguma coisa, fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. Né? Aquilo que eu estava comentando. Hoje estão indo tanto para o macro, para cima, como para o micro, né? Para dentro. Então você consegue. Quando você pensa que ali terminou, que é o finito, ainda vai mais para frente. E aí ele coloca mesmo, que aí a razão diz que além desse limite é alguma coisa, né? E assim tem que ser mesmo, né? O vácuo absoluto, a 36, o vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Não, não há vácuo. O que te parece vazio está ocupando a matéria que te escapa aos sentidos. Olha aí o que eu estava dizendo. E aos instrumentos daquela época, né? Hoje ainda chega um pouquinho mais, mas mesmo assim, parece que quanto mais vai, mais dúvidas e mais questões acontecem, né? Bom, gente, esse aqui encerra o capítulo, como eu disse nos estudos anteriores, nós estamos procurando esse ano estudar capítulo por capítulo, né, até para não ficar tão cansativo e misturar um tema com outro, né? Então, esse aqui da primeira parte, é o capítulo 2, né? Então, no próximo estudo, nós estudaremos o capítulo 3. Dentro das possibilidades, vamos ver se a gente estuda ele num dia só, ou, se houver necessidade, nós dividimos em dois, mas a ideia é estudarmos individual capítulo por capítulo. Bom, agora também estamos à disposição. Se tiver alguma dúvida, algum questionamento que alguém quiser fazer, está livre aí os comentários ou o esclarecimento. Tudo bem? Não, já que está tudo bem, é um capítulo assim que ele parece um pouco confuso, por isso que eu falei assim que às vezes a gente cria assim, uma certa, vendo essa questão de matéria, o que tem que ver a matéria com o espiritismo, mas faz parte que para frente ainda perceber isso, para a gente conhecermos, para nós entendermos a grandeza de tudo isso. Você vê como que a filosofia espírita é muito rica, que ela adentra nessas questões da matéria, né? Depois nós vamos ver algumas questões ali da formação dos mundos, como que foi formado, como é que funciona. Então, é a importância da gente entendermos isso. Né? Bom, então, para nós encerrarmos, quem gostaria de fazer a nossa prece? A Juliana sempre gosta de fazer, né, Juliana? Boa noite, Pereira. Boa noite, Marina. Boa noite. Então, vamos elevar nossos pensamentos. Deixar as nossas energias do dia a dia. Trazer energias boas. Agradecer ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, pelo nosso trabalho, pela nossa saúde, por estarmos aqui novamente trazendo conhecimento
e evolução para o nosso espírito, para que possamos ir adiante na nossa jornada. Agradecer a espiritualidade amiga, aos mentores, ao nosso mentor que está sempre conosco, nos dando forças e proteção. Que o Senhor Jesus nos dê uma ótima noite de muita paz e tranquilidade. Que assim seja. Que assim seja. Então, boa noite a todos.